No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 112 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do autor Chris Anderson. Ele que comprou o TED em 2001 e transformou um pequeno evento local em um dos eventos globais mais conhecidos da atualidade. Palestras perfeitas, inspiradoras e de grande alcance. Um orador que sobe no palco e acerta no alvo. Assim são as conferências TED. E esse é o guia definitivo do TED para que você também possa fazer palestras inesquecíveis. Desde que assumiu o comando do TED, Chris Anderson tem mostrado o poder que as palestras curtas, francas e cuidadosamente elaboradas do programa têm de compartilhar conhecimento, despertar empatia, gerar empolgação e promover sonhos. Feita de maneira certa, uma apresentação é capaz de eletrizar um auditório e transformar a visão de mundo da plateia. Seu impacto pode ser mais poderoso que o de qualquer informação escrita. E esse livro explica como alcançar o feito de produzir uma fala marcante. Não há uma fórmula, já que nenhum discurso deve ser igual ao outro. Mas existem ferramentas que podem garantir o desempenho de qualquer orador. E, estando nos bastidores do TED, Chris Anderson acompanhou de perto palestras individuais que chegam a alcançar milhões de pessoas. E nesse livro ele compartilha seus insights mais relevantes, que cobrem desde a formulação do conteúdo da conferência até como tirar melhor proveito do palco. Então fique ligado que está começando agora o episódio 112 com o guia oficial do TED para falar em público, TED Talks. Imagine um acampamento. Uma fogueira se acende e a lenha começa a estalar. A luz da fogueira ilumina a noite escura. Logo, um ancião começa a contar uma história. E todas as pessoas que estão no acampamento são impactadas pelas emoções dos personagens daquela história. É como se aquele grupo de pessoas conseguissem, em sincronia, rir juntas, chorar juntas, dançar, cantar e compreender o significado de uma coisa extremamente valiosa. O significado de uma ideia. É mais ou menos isso que acontece em uma palestra TED, que hoje tem o poder de impactar não somente as pessoas que estão presentes ao vivo no auditório, mas talvez milhões ou bilhões de pessoas que conseguem assistir a mesma palestra distribuída pela internet. Alguns estudos apontam que o medo de falar em público em alguns seres humanos pode superar até mesmo o medo da própria morte. E esse livro traz grandes dicas sobre esse assunto. Mas se você não fala em público ou planeja se manter longe dessa atividade no futuro, você pode também se beneficiar muito dos conteúdos e técnicas que conhecemos hoje em dia sobre esse assunto. O autor escreve que está convencido de que hoje e cada vez mais no futuro será extremamente importante aprender a apresentar ideias ao vivo para outras pessoas. E essas habilidades também podem ajudar, por exemplo, qualquer criança que queira adquirir confiança, qualquer um que queira iniciar uma carreira séria, qualquer um que queira criar uma reputação ou progredir na sua profissão, qualquer um que aspire conhecer pessoas ao redor do mundo e compartilhar a sua paixão, a sua ideia, qualquer um que se proponha a catalisar uma ação de impacto ou
qualquer pessoa que queira deixar um legado. Uma das mais avançadas ferramentas dos seres humanos é a sua capacidade de se comunicar. E entender como funciona essa ferramenta é essencial para construir qualquer tipo de negócio ou empreendimento. O empreendedor está sempre se comunicando, seja com seus funcionários, sócios, clientes, fornecedores, credores, enfim. Vamos ver como essa organização que promove talvez as melhores palestras do mundo pode lhe ajudar a se tornar um melhor empreendedor. Chris Anderson diz o seguinte: quero te convencer de uma coisa. Seja qual for a importância da habilidade de falar em público hoje, ela será ainda mais importante no futuro. Falar em público, se comunicar, oratória é uma habilidade que não apenas empreendedores, mas qualquer pessoa pode e precisa desenvolver nos dias de hoje. Conseguir vender uma ideia, vender um sonho, vender um produto, seu talento, convencer outras pessoas, engajar outras pessoas, espalhar a sua mensagem, a sua ideia, as suas crenças e os seus conhecimentos. Para isso, você precisa e pode desenvolver a sua habilidade de comunicação. Infelizmente, muitas pessoas têm medo de falar em público e acabam evitando a todo custo se expor a esse tipo de situação. Porém, quando nós aprendemos algumas habilidades e técnicas básicas sobre comunicação e quando nós treinamos e desenvolvemos essa habilidade, nós podemos, sim, se tornar ótimos comunicadores. E esse é o objetivo deste livro. Chris Anderson separou os principais aprendizados das principais palestras que já ocorreram no TED. E a primeira delas é: seja você mesmo. O primeiro passo para se tornar um apresentador melhor é relativamente óbvio e simples: ser você mesmo. E tem muita gente que tenta ser outra pessoa, se comunicar através de um outro personagem. Se você é um cientista, seja um cientista. Se você é um médico, seja um médico. Você não pode deixar de ser quem você é se deseja comunicar-se de uma maneira autêntica. Para a maioria das pessoas, uma apresentação que mais se parece com uma conversa franca é muito melhor. Se você sabe como conversar com um grupo de amigos, então você sabe o suficiente para falar em público. E as pessoas cada vez mais estão se engajando com pessoas que falam de uma forma natural, que falam de acordo com a forma com que elas querem ouvir, seja de forma escrita ou de forma oral de uma apresentação. As pessoas que mais se destacam nos dias de hoje nessas atividades são as pessoas autênticas, são as pessoas que são elas mesmas, que não tentam criar estereótipos ou outros personagens que não está condizente com aquilo que elas acreditam. A coisa mais importante sobre uma palestra é ter uma mensagem clara e fazer com que os seus ouvintes compreendam essa mensagem. Essa mensagem é a sua ideia. Se você tem uma ideia, você tem alguma coisa útil sobre o que falar. E uma ideia pode ser qualquer coisa que pode mudar a maneira como as pessoas veem o mundo. Lembra-se que você é uma única pessoa e que as suas experiências de vida são únicas. Portanto, só você pode compartilhar a sua ideia com os outros. Então, seja você mesmo e coloque a sua ideia para fora, para o mundo. Compartilhe a sua ideia com outras pessoas. Pouca gente sabe, mas a organização TED, da sigla em inglês Technology, Entertainment and Design, foi criada em 1984 por um arquiteto chamado Richard Saul Urman e funcionava no formato de uma conferência anual. Até que em 2001, o atual dono do TED, Chris Anderson, comprou os direitos. A ideia dele era criar um formato de programas, de palestras e vender para redes de televisão, mas nenhuma se interessou. E por volta de 2005, quando os vídeos online distribuídos pela internet começaram a tornar-se cada vez mais populares,
Os conteúdos das palestras TED tiveram a oportunidade de impactar uma quantidade enorme de pessoas ao redor do mundo. Segundo dados de janeiro de 2018, haviam 2.600 TED Talks publicados. A média atual é que a cada semana 5 a 7 TEDs novos são publicados e a quantidade total de visualizações já passa da casa dos bilhões. O poder do mundo conectado em que vivemos fez com que um conteúdo que na década de 80 e 90 era assistido por 800 pessoas no período de um ano, hoje possa atingir milhões de pessoas em apenas um dia. Depois que você identificou a sua mensagem principal, a sua ideia principal que você quer compartilhar com outras pessoas, você precisa criar a sua linha do tempo. Como você vai estruturar essa ideia, essa mensagem, para poder compartilhar da melhor forma possível com outras pessoas? Ou seja, você precisa fazer um roteiro desta mensagem. Você precisa criar uma linha do tempo desta mensagem, seja em post-it, seja em papel, seja no computador, mas crie um esboço da sua ideia principal. E para você fazer isso, primeiro você precisa conhecer o seu público. Quem vai te ouvir? Qual é o perfil dessas pessoas? Qual é a função, o cargo dessas pessoas? Quais são as características dessas pessoas para que você consiga criar uma linha do tempo que consiga, de fato, transmitir a sua ideia para as pessoas que estão te ouvindo. O autor dá a sugestão da seguinte linha do tempo. Comece com uma introdução, desperte o interesse nas pessoas em ouvir aquilo que você tem a falar, tenha um contexto da mensagem ou da situação, passe os conceitos principais da sua mensagem, use algumas implicações sobre a sua mensagem principal e tenha uma conclusão. Ou seja, a sua ideia, a sua mensagem precisa ter um começo, um meio e um fim. E por incrível que pareça, o começo e o fim são indispensáveis em uma boa apresentação. Você precisa ter um bom começo e você precisa ter um bom fim, principalmente. E para começar, você precisa começar pela conexão. O seu primeiro trabalho como palestrante é construir um laço de confiança com as pessoas, para que elas estejam dispostas a te ouvir durante aquele tempo da apresentação. E essa conexão você consegue criar com contato visual, você consegue criar com um sorriso sincero, com uma energia de fato interessante e com um linguajar condizente com o seu público. Também não queira parecer quem você não é, nós já falamos sobre isso antes, para você ter autenticidade. As pessoas gostam quando você admite os seus erros, quando você mostra a sua vulnerabilidade, quando você mostra a sua insegurança. Então, não precisa tentar parecer ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Seja você mesmo, seja vulnerável, mostre os seus erros, as suas inseguranças, porque isso, de fato, é muito valorizado por quem está do outro lado te ouvindo. E contar histórias também é uma ótima ferramenta para se conectar com a sua audiência. Contar histórias já é uma prática feita há milhares de anos e a história é geralmente muito bem aceita pela plateia porque ela consegue se conectar de uma forma mais prática com a sua mensagem. Ainda mais quando essa história é uma história de você mesmo, quando você conta uma história e as pessoas se identificam com a sua história, se conectam com a sua história. Você tem uma facilidade muito maior de transmitir a sua mensagem desta forma. Se você acha que uma palestra, uma apresentação, um TED Talk tem uma fórmula, está enganado, segundo o autor Chris Anderson. O que todos os TEDs e palestras de sucesso têm em comum é a transmissão de uma ideia da mente do palestrante para as mentes dos espectadores. Mas o que é uma ideia? Uma ideia, na verdade, é um conjunto de informações que ajudam as pessoas
a navegarem pelo mundo. Essa belíssima definição de ideia nos ajuda a entender por que ideias são tão valiosas, porque elas resolvem problemas, elas melhoram as coisas, elas aumentam a expectativa de vida das pessoas e criam grandes negócios e empreendimentos. Enfim, uma ideia, que é esse conjunto de informações, tem o poder de mudar o mundo. Segundo Chris Anderson, as palestras TED que tiveram maior sucesso e que possuem a duração média de 18 minutos falam de somente uma ideia. As chances de que as pessoas consigam entender diversas ideias em um período curto de tempo são praticamente zero. Então, a primeira dica que fica é: encontre a sua grande ideia e trabalhe nela até que ela se transforme em uma ideia que vale a pena ser espalhada. Ideias são a ferramenta mais poderosa para modificar a mente das pessoas. Se transmitidas de forma adequada, elas irão levar um pedaço do apresentador durante todas as suas vidas. Outra grande dica é utilizar uma linguagem que as pessoas já conhecem quando for transmitir a sua ideia. Em outras palavras, utilize metáforas. Dessa forma é possível construir conceitos a partir de blocos que já existem nas mentes das pessoas. Explicar algo complexo de uma forma simples também é uma habilidade de grandes oradores e palestrantes. Evite usar termos complexos, um linguajar difícil que não esteja condizente com o seu público. Seja direto, seja objetivo, seja simples. Traduza mensagens complexas em mensagens simples e práticas. Esse é um grande desafio de quem está se comunicando. E para fazer isso você pode utilizar também elementos visuais. Mas tenha muita cautela ao usar efeitos visuais numa apresentação, principalmente no que se refere ao PowerPoint, que muitas pessoas utilizam de uma forma errada. Aproveite as imagens para você conseguir transmitir mensagens complexas. Evite usar PowerPoint com um monte de textos, com textos em um formato de letra pequeno. Use o PowerPoint, se você tiver necessidade de utilizar, porque não é uma obrigação, para transmitir imagens visuais, vídeos curtos que ajudem a explicar a sua ideia que você está querendo compartilhar com outras pessoas. Mas evite de qualquer forma possível usar slides com um monte de texto, que esse é um grande erro de quem está fazendo uma apresentação. E tenha claro o seu roteiro, como nós já falamos antes. O seu roteiro precisa ser treinado, o que não quer dizer que você precisa decorar o roteiro. Tem pessoas que fazem apresentações e palestras com o roteiro completamente decorado e tem pessoas que gostam de usar um roteiro para seguir como base na sua apresentação, mas falar de uma forma um pouco mais natural e espontânea. Não existe uma forma certa ou errada, você precisa identificar o que você sente mais seguro de fazer e certamente conforme você for treinando e praticando essa habilidade, você vai se sentir cada vez mais seguro, mais tranquilo, mais confiante para ser natural, para ser você mesmo. Afinal, esse é o objetivo da comunicação e da oratória, que você consiga se expressar de uma forma natural, sendo você mesmo. Outra grande dica para qualquer tipo de palestra ou apresentação é ensaiar. Os atores do teatro e TV ensaiam, os cantores ensaiam, os atletas olímpicos ensaiam, até mesmo os pilotos de avião ensaiam nos simuladores de voo. Steve Jobs costumava ensaiar por 2 semanas antes das suas apresentações. Então, por que é que você acha que não precisa ensaiar? Os ensaios podem ser entediantes, mas eles irão determinar a qualidade final daquilo que você irá apresentar. E se você é aquela pessoa que faz tudo por improviso, legal, você é parte de uma pequena parcela da população. Você tem um dom, mas tenha certeza que se conseguir alinhar esse seu dom natural com a prática de ensaiar, os seus resultados serão
ainda melhores. Hoje em dia existem vários recursos para quem quer ensaiar a sua fala ou a sua apresentação. Uma grande dica é gravar o áudio ou o seu vídeo na câmera do celular e assistir-se diversas vezes para tentar melhorar. Você também pode dar a sua palestra para amigos ou familiares e pedir o feedback deles antes do dia da apresentação. Talvez uma das maiores dificuldades de se falar em público é conseguir se preparar antes da apresentação, conseguir controlar a sua ansiedade, o seu nervosismo, antes de subir no palco, antes de ir à frente de um grupo de pessoas para se comunicar. A preparação que você tem alguns minutos antes da sua apresentação é muito importante. Então, se você fez o dever de casa, que foi criar uma boa estrutura de mensagem, identificar uma mensagem clara, roteirizar essa mensagem, criar uma apresentação visual se necessário, treinar, ensaiar bastante, quando você chegar no dia da apresentação, você não precisa mais se preocupar em ficar olhando a sua apresentação, em ficar decorando o seu discurso. Você precisa, nesse momento, conseguir controlar a sua ansiedade, ficar de uma forma mais tranquila possível para que você consiga comunicar tudo aquilo que já está dentro de você. E a forma mais fácil de fazer isso, e o exercício que eu, inclusive, pratico antes de qualquer apresentação ou palestra, é concentrar na sua respiração. Faça meditação, concentre na sua respiração, tente deixar a sua mente calma, tranquila, serena, beba água, coma uma fruta, use roupas leves, enfim, tente conseguir encontrar um estado de tranquilidade antes da sua apresentação. Pare de pensar no seu roteiro, pare de pensar naquilo que você vai falar, porque se você fez o seu dever de casa, no momento que antecede uma palestra, você precisa se concentrar, você precisa equilibrar a sua energia, você precisa respirar, colocar oxigênio para dentro da sua mente, para que quando você for subir ao palco ou ir à frente de um grupo de pessoas, você possa estar tranquilo, natural, calmo, para aí sim conseguir comunicar tudo aquilo que você já preparou e conhece muito bem. Técnicas de persuasão podem lhe ajudar a transmitir a sua ideia. Mas cuidado, não queira enganar as pessoas e fazê-las aceitar alguma coisa que elas não acreditam. Persuasão é justamente o contrário. É a arte de mostrar por que algo é tão importante para alguém que ela precisa acreditar e fazer aquilo. Falamos bastante sobre persuasão no episódio 27 do Resumo Cast, sobre o livro de Robert Cialdini. Então, se você quer persuadir alguém, pense em que estágio da jornada a sua audiência está. Fale sobre esse estágio, descreva o cenário ou o problema e logo em seguida mostre às pessoas como a sua ideia pode fazer com que elas avancem na sua jornada, com que elas passem para o próximo estágio, com que elas resolvam o seu problema. Isso funciona para diversas ocasiões, como convencer as pessoas a fazerem exercício, acordarem mais cedo, desenvolver algum hábito, como o hábito de leitura, comer alimentos mais saudáveis. E funciona também no mundo do empreendedorismo, seja para conseguir um parceiro para a sua ideia, convencer um investidor a acreditar no seu negócio ou conseguir que os seus clientes entendam a sua solução e comprem o seu produto ou serviço. O livro ainda dá diversas outras dicas sobre como criar uma sintonia com a sua plateia, utilizar técnicas de storytelling e narração, como falamos no episódio número 40 sobre o livro Super Histórias. Fala também sobre recursos audiovisuais e um problema que é muito comum nas apresentações, principalmente corporativas, dos dias de hoje, que são slides com uma grande quantidade de textos, com letras pequenas
e que acabam criando uma situação onde a audiência se desconecta do apresentador para tentar decifrar o que quer dizer o slide. A recomendação, no caso de slides, é utilizá-los com cuidado. Mostre alguma imagem que não possa ser explicada através de palavras. Evite letras pequenas e uma grande quantidade de texto. Entenda que a apresentação é você e não o PowerPoint. Portanto, evite utilizar esse recurso audiovisual como uma muleta e um auxílio para que você se lembre do que precisa falar. E por último, mas não menos importante, divirta-se enquanto você está comunicando, enquanto você está desenvolvendo uma palestra ou algum tipo de oratória. Quando você é apaixonado pelo tema, quando você identificou uma mensagem, uma ideia que você é apaixonado, que você gosta muito, que você sente prazer de compartilhar aquela ideia, aquela mensagem, e você consegue se divertir fazendo isso, você conseguiu alcançar o estado mágico da apresentação. Você sai daquele estado de pânico, de medo, onde as pessoas evitam a qualquer custo, e você entra no estado onde você quer se expor nessa situação porque você é apaixonado por essa mensagem, porque você se diverte fazendo isso, porque você se sente bem compartilhando aquilo que você sabe, e aquilo que você sabe que vai ajudar outras pessoas através de uma apresentação. Então veja que mudança de mentalidade, você sai de um estado de pânico para um estado de diversão, você sai de um estado de desespero para um estado de paixão. Esse é o estado que você precisa estar para conseguir se comunicar de uma forma positiva. E lembre-se, como qualquer habilidade, você só vai desenvolver ela treinando, se colocando à frente do público, se expondo a essas situações. Nenhum grande orador, nenhum grande palestrante, nenhum grande comunicador nasceu pronto. Muito pelo contrário, a maioria deles eram pessoas tímidas, pessoas introvertidas, pessoas que tinham dificuldade de se comunicar. Mas como elas tinham uma paixão tão grande pelaquela mensagem, eles eram obrigados a aprender a se comunicar se eles quisessem compartilhar e ajudar outras pessoas. Então tenha ciência de que isso não vai ser de um dia para o outro. Você vai precisar se expor para essa situação, vai precisar treinar muito, vai precisar praticar muito, para aí sim, em um segundo momento, no futuro, você vai conseguir se sentir muito mais tranquilo e muito mais preparado para enfrentar esse tipo de situação. Mas, principalmente, divirta-se e encontre uma mensagem que você é apaixonado. Você já percebeu como algumas conversas são lideradas por pessoas que não possuem ideias boas o suficientes? São ideias medíocres, ideias medianas, ideias pouco ambiciosas, ideias pequenas. E ao mesmo tempo, talvez até na mesma sala, podem existir pessoas que possuem ideias fantásticas, capazes de modificar o mundo, mas elas não conseguem transmiti-las. Aperfeiçoar a habilidade de se comunicar e transmitir ideias é um dever e uma obrigação de todo mundo, porque você pode ser aquela pessoa que tem aquela ideia brilhante e precisa de um canal para fazer com que essa ideia chegue ao mundo. Do contrário, o mundo será dominado por pessoas medíocres, mas que são bons palestrantes. Espero que você então tenha gostado do episódio de hoje do Resumo Cast. E se você estiver disposto a nos ajudar nessa jornada, compartilhe nas suas redes com outras pessoas que poderiam se beneficiar do conteúdo que nós distribuímos aqui gratuitamente pelo Resumo Cast. Visite também o nosso site resumocast.com.br e lá nós temos o blog do Resumo Cast, que está se tornando uma referência para pesquisas sobre temas relacionados aos livros então, que nós debatemos, principalmente sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, inovação e negócios. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.